Ferramenta inédita de biologia molecular permite a identificação do solo. Ao vivo sobre este assunto, vamos falar com o biólogo Estácio Odiz. Ele está aqui no telão. Estácio, bom dia. Obrigada pela participação. Olá, bom dia. Eu que agradeço aí o convite e é uma grande alegria estar aí para poder falar da nossa nova ferramenta. Explica para a gente o que é essa ferramenta. Então, nós estamos lançando agora então o Biodetec, que é uma ferramenta que é capaz de quantificar e detectar micro-organismos ou até mesmo organismos como nematóides. Como é que funciona essa ferramenta? Como é que ela trabalha? Se eu fosse falar dessa ferramenta há uns 2 anos atrás, eu acho que seria um pouco até mais difícil de explicar, mas hoje fica mais fácil por conta do que ocorreu com o Covid. Todo mundo está familiarizado com esse teste do PCR, né? E essa técnica ela se baseia justamente nessa mesma metodologia, que é a do PCR, que ele é bem específico, então a gente consegue ter uma grande certeza daquilo que a gente está vendo dos organismos. Como que funciona? Então, a pessoa pega, quando ela tem interesse em querer identificar algum organismo específico, seja ele um fungo, uma bactéria, um nematóide, então ela contrata essa ferramenta, nós coletamos o solo, e aí, após essa coleta, então, a gente faz uma análise no laboratório especificando se a gente consegue encontrar aquele organismo, né? Então, a primeira etapa é a gente ver se a gente detecta. E quando a gente detecta, a gente consegue quantificar, dizer quanto que daquele organismo estão presentes no solo. E a partir disso, a gente gera, então, um relatório, onde a gente apresenta, então, para o cliente se existiu a detecção, qual que é a quantidade. E aí, a partir de uma referência que nós temos no nosso banco, dizer então se essa quantidade é alta ou baixa para uma tomada de decisão do produtor. Tanto vai para o lado bom, os micro-organismos benéficos, quanto os ruins? Não sei se existe micro-organismo ruim, né? Mas como é que funciona isso? Como é que vocês fazem esse relatório? Sim, claro. Nós temos hoje no nosso... Primeiro que nós temos um desenvolvimento, né? Nós desenvolvemos alguns organismos, a metodologia para algum organismo específico, né? Então, não tem como simplesmente assim dizer eu quero tal organismo, se a gente ainda não tem desenvolvido, a gente não consegue usar o Biodetec para isso, né? Mas com o que a gente tem desenvolvido hoje são justamente organismos que são chamados benéficos, né? Que hoje existem vários bioinsumos aí que comercializam esses tipos de organismos, e tem outros que provocam que são pragas em lavouras, né, que acabam trazendo prejuízo comercial. E esse a gente chama de micro-organismos ruins, né, porque quando eles estão presentes em uma grande quantidade e manifestam, então, esse problema, há uma grande perda na lavoura. E a gente consegue, então, tem esses dois grupos, tanto dos benéficos quanto desses maléficos. Mas, além disso, ainda a gente também tem alguns alvos que a gente consegue determinar qual que é a atividade desses organismos quanto a nitrogênio e carbono. E como é que é feito esse mapeamento? O produtor pode determinar qual parte ele quer, qual talhão? Sim. Isso sempre fica a critério do produtor, né, do consultor, que eles então determinam qual que é a área que eles acabam utilizando. A gente tem uma indicação, porque muitas vezes eles acabam pedindo, né, mas qual o tamanho da área que a gente acaba utilizando, né? Então, nós temos sempre indicado, se ele está na dúvida, usar talhões, áreas aí de 15 a 20 hectares no máximo, e a gente fazer um grid para, então, identificar. Mas vai muito do expertise do consultor e do produtor, porque ele que conhece o solo dele, né? Ele sabe do passado que teve ali, ele sabe se em determinados locais essa área é uma área muito grande, então você pega e diminui essa amostragem, mas a gente também dá esse suporte caso o produtor ou consultor precise, a gente está ali junto, a gente ouve eles, então pega e delimita se é menor ou maior, mas tem todo esse trabalho de auxílio aí. O importante é que o produtor passa a fazer a análise do solo, né? Porque em algumas fazendas os técnicos falam, né, que o produtor nem sempre conhece o solo dele, então isso é importante, né? É muito importante, sim. Para você ter ideia, há pouco tempo só que a gente vem falando mais dos biológicos, né? Sempre vem se falando muito da química do solo.
Então, a análise química já é uma coisa que se tornou rotineira. Agora, quando você fala em biologia do solo, então a gente tem pouca coisa, né? O pessoal tem falado um pouco mais a respeito das enzimas aí que a Embrapa tem lançado, mas não se tem falado muito além disso, né? E quando a gente fala de análise genética, então, no início a gente encontrou até uma certa barreira, assim, né? Porque muitas pessoas pensaram assim, poxa, mas eu não estou ainda qualificado para trabalhar com uma ferramenta dessa. E o que a gente vem trazer hoje? Dizer assim, poxa, o Biodetec é uma ferramenta simples, né? Porque toda a parte que é complexa, que realmente existe na genética, nós fizemos. Então, a gente entrega o relatório simplificado. A pessoa sabe ali se tem a presença daquele micro-organismo ou não. E ainda dá uns indicativos que se isso está dentro de uma referência ou não. O importante é mudar a cultura, né? Estácio, obrigada pela participação, pelas informações e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, hein? Um bom dia para vocês, hein? Bom dia, até a próxima.